E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Como eu sempre digo, a sexta-feira ela nunca decepciona e hoje é dia de dossiê. Basicamente a parte 2 do vídeo de ontem, a desconfissão. Gente, quero comentar sobre o caso do Cid, as últimas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, com direito até do advogado falando poucas e boas para a turminha da Globo News. Quero mostrar algumas notas que saíram já no início da manhã, saíram no Estadão. Quero falar sobre a entrevista de Bolsonaro, algumas coisas que ele falou que eu acho que estão de extrema relevância. Tem muita coisa nesse primeiro tema, não quero nem adiantar, para depois entrarmos em mais algumas coisas que aconteceram no país, mesmo após as últimas revelações que mostram, assim de forma clara, toda a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo. E aí depois eu quero falar com vocês sobre as últimas novidades do caso hacker, né? O elefante pariu uma formiga, né? A montanha pariu um rato. Colhe aí como você quiser o ditado. E eu quero mostrar para vocês ontem a desculpa que eu acho que se não destruiu de vez toda a credibilidade do hacker e eu advogado, eu não sei mais o que é que precisa acontecer para as coisas começarem a ter um pouco de seriedade. Depois, vamos falar dele ali, né, Bolsonaro. Acho que ele tem alguns motivos para dar risada. E eu quero mostrar para vocês como a imprensa passou tanto do ponto que a própria imprensa começou a questionar o que a imprensa está fazendo. Acredite se quiser, os lulistas do UOL se perguntaram: a Globo News exagerou? Essa foi um questionamento deles. Vocês vão entender. E aí eu quero trazer um texto, uma análise que fizeram sobre Bolsonaro e o bolsonarismo, que eu acho que é bem relevante diante de tudo que está acontecendo. Talvez seja uma das motivações por trás de tudo que vem rolando. E espero que dê para comentar sobre os problemas reais do Brasil, algumas revelações que a CNN trouxe ontem, que a Globo segue abafando sobre o caso G. Dias. E se der tempo, último tema, tem um texto polêmico. Espero nem que dê tempo, porque o texto é muito polêmico, mas a gente chega lá. Vamos lá. Não é por nada não, viu? Ó, meu vídeo ontem eu gravei, terminei de gravar, não eram nem 7 horas da manhã. Ao longo do vídeo eu discorria com vocês falando o seguinte: pessoal, eu posso aqui me debruçar sobre acusação XYZ, mas tá todo mundo falando. Eu acho que eu prefiro me debruçar sobre outros aspectos. E eu começava a trazer alguns questionamentos, algumas inconsistências, algumas ponderações que não encaixavam uma com a outra. E aí eu martelei bastante numa nota. Na verdade, quem viu aquela parte que eu falo sobre a matéria da Veja, onde eu falo, não, eu vou tirar de ordem. Vocês vão entender a motivação. Aí eu começo falando do caso lá, o que a Veja fala do TCU, tá? Portaria que existia, eu falei, pô, nenhum veículo de imprensa tá falando disso, que é a parte que não interessa a eles, né, porque mostra que, pô, acho que Bolsonaro, na pior das hipóteses, está na zona cinza. Então dá pra falar que, tá complicado, né, tem a portaria, mas não falaram disso. E depois eu falava do que o advogado disse, e tinha lá um termo que o advogado utilizou, que eu falei, gente, resolve, o que é resolve aí? O que é resolve aí? Eu fiquei questionando. É só abrir o vídeo ontem e olhar. Eu lendo os jornais que a imprensa não lê. É o nosso trabalho, é ler. Eles não leem. Eles acusam. Eles não estão atrás da verdade. E essa é a diferença. Aí, tava eu, né? Terminei de gravar, etc. Tava assistindo o filme com minha mulher. Aí, abro o Twitter antes de dormir, já era meia-noite. Eu fui dormir ontem tarde, minha mulher foi dormir. Eu depois fiquei jogando videogame por uma horinha, né? Ninguém de ferro. Aí eu me deparo já com essa nota antes de eu dormir. Advogado de Mauro Cid recua e diz que auxiliar de Bolsonaro agiu para resolver problema do Rolex. Peraí. Ele recuou? Pô, mas eu também falei sobre isso no vídeo. Eu tô guardando essa informação. Calma que vocês vão entender por quê. Tudo seu momento. A nova versão do advogado de Cid é que o ex-ajudante de ordens agiu para resolver o problema do Rolex. Entre aspas, ó. Que o ex-presidente ganhara de presente, né, do exercício do cargo. Em mensagem enviada ao Estadão na madrugada desta sexta, Bittencourt anteciparam que haveria uma mudança, deve ser antecipou, né, não sei porque anteciparam, que haveria uma mudança de rumo na tese apresentada pela defesa. Ele disse, não tem nada a ver com joias, isso foi erro da Veja, não se falou em joias. What?
O que é que está acontecendo? Doutor César Bittencourt? Aqui é o Tássio Lohan, jornalista do Estadão. Tudo bem? Entre em contato, pois eu gostaria de confirmar essa informação publicada pela Veja sobre o senhor Mauro Cid decidir apontar Bolsonaro como mandante no caso das joias. E o César Bittencourt responde: não, não tem nada a ver com joias. Isso foi erro da Veja. Não se falou em joias. Exclamação. E aí? A Veja falou que tinha? A Veja falou que tinha. E aí, pessoal? Bom, agora tem uma decisão, né, polêmica nos últimos dias, que um veículo de imprensa pode ser condenado pelo que o entrevistado disse. Aqui o entrevistado aparentemente nem falou. Então aí, acho que Bolsonaro deveria se mover, né? Porque essa revista circulou em todo o país. Ele falou que não falou e saiu a confiança. E aí? E aí? E o William Bonner? Eu comentei no vídeo ontem, né? Já tava quase no horário do Jornal Nacional. E ao ar, deu tempo. Fizeram questão de destacar a Veja. E aí? No dia de ontem eu não vi William Bonner pedir desculpa. Eu não vi. E aí? É só quando é pra denunciar? Isso não é jornalismo. Eu queria xingar agora pra falar o que é, mas eu não vou xingar. Não vou xingar, mas deveria. Tá preso na garganta. Mas vamos continuar. Advogado indica que na nova versão da defesa, Mauro Cid vai livrar pai e Bolsonaro e assumir a culpa, né? Aí o consórcio já começou até a mudar a linha. Aí diz que a nova linha agora tenta proteger Bolsonaro. Eles não desistem. Não, agora vai tentar proteger, irmão. Pô, olha só. Não pode existir a possibilidade do Cid ter aprontado alguma coisa por ele mesmo, sem ninguém ter pedido. Ele de livre e espontânea vontade, né, exercendo as suas funções, fez algo que não deveria. Porque Bolsonaro falou, resolve aí, e esse resolve aí, o Cid entendeu, sei lá, né, resolve aí, daquele jeito. O advogado César Bittencourt recuou e disse que seu cliente buscou resolver um problema do chefe, mas negou que ele tenha agido a partir de uma ordem específica de Bolsonaro. Aí eu falei que eu ia voltar no vídeo ontem, do porquê eu fiz vários questionamentos, e aí eu disse, né, diferente do consórcio, eu leio o que os coleguinhas escrevem, eles não leem, eles só fazem acusar. No vídeo ontem, eu tirei a matéria da Veja de ordem e eu deixei pro final essa parte do Cid que tinha o resolve aí, e eu falei, gente, isso aqui tem assim, tá meio vago esse resolve aí. E fica ainda mais complicado quando você via uma matéria da Folha de São Paulo que eu mostrei pra vocês. Porque não é, e essa matéria não é uma matéria, é uma fala do advogado para a Folha de São Paulo. Então, é só repercutindo algo. Aí vem a Natuza Neri. Não posso falar o que eu penso dela também. O que me chamou a atenção, né? Ela está falando sobre a entrevista de Bolsonaro, que vamos entrar nessa entrevista. O que me chamou a atenção é que, quando perguntar diretamente se mandou Cid vender, ele não responde. Ele tergiversa, joga para Cid e diz que a Folha de São Paulo diz que Cid tinha autonomia. Não, não foi isso. Fake news, não foi isso, Natuza Neri, não foi que a Folha de São Paulo falou, não. Não, foi o advogado que disse para a Folha de São Paulo. E isso muda tudo. Fake news! Deixa eu ver se tá aqui configurado. Deixa eu ver se tá configurado. Fake news! Fake news da Natuza Neri. Mas tudo bem, vamos voltar. Ué, mas a Folha de São Paulo, um órgão de imprensa que ele sempre disse que produzia fake news, como toda a imprensa tradicional, agora ele está agarrado ao que está numa reportagem da imprensa tradicional. A Natuza Neri está atacando a Folha de São Paulo? Está atacando a Folha de São Paulo? Natuza Neri, a partir do momento que você questiona Bolsonaro, questiona o direito dele de utilizar a imprensa, você está tirando a validade da Folha de São Paulo. Agora só presta o que sai na Globo News, além de fake news, ataques baixos ao jornalismo. Meu Deus, a Folha de São Paulo agora vai ser o que? Presa? Vai ser incluída no inquérito? Essa é a turma da Globo News? E a nota é essa. A gente comentou no vídeo ontem. Saiu anteontem, às 5h53 da tarde. Mas eles não leem. Eles não leem.
É o que eu digo, eu não sou nenhum gênio. A única diferença é que eu sento a bunda na cadeira todos os dias. Todos os dias. Eu gasto pelo menos para esse vídeo ir ao ar todos os dias, pelo menos umas 7 horas. E tá aí, né? Essa é a diferença. É trabalho, é esforço. Não é a Folha disse. Polícia Federal quer Bolsonaro, não Cid. E chance de delação é zero. Diz novo advogado do militar. Aí esta nota falava o seguinte: em uma postura diferente da adotada na véspera, quando afirmou que Cid era um cumpridor de ordens, Bittencourt passou a dizer nesta quinta que, por ser um assessor competente e preparado, realizava ações em favor de Bolsonaro sem necessariamente ter sido convocado para a missão. Não foi a Folha que disse, foi o advogado que disse. Isso muda tudo. Mas a Natuza ela prefere fake news porque tem que atacar Bolsonaro. Pô, Natuza, aí fica fácil, né? Fica fácil desmentir a Rede Globo. Mas vamos continuar. E aí, 6 horas da manhã, eu já tinha terminando de gravar o vídeo, né? Falou, ainda peguei o celular no final, brinquei ontem, né? Falou, deixa eu até abrir aqui, ver se aconteceu alguma coisa, alguma operação. Teve operação da polícia. Teve. Prendeu, inclusive, aquele cara que o Capelli, né? Promoveu. O Klepter. Olha que engraçado. Enfim, essa foi a entrevista de Bolsonaro. Foi uma entrevista curtinha, tava na padaria tomando um café com leite. Eu não vou dar play na sala de Bolsonaro, vou ler aqui para vocês. Vou mandar a entrevista na íntegra, 3 minutos e quebrado, no Telegram. O link tá sempre aqui na descrição, os vídeos importantes eu sempre mando lá. Tento fazer o canal do Telegram o mais útil possível, só material útil. E aí, como foi do Estadão, o Estadão repercutiu, trouxe as falas de Bolsonaro, se tornou essa entrevista. Bolsonaro diz que Mauro Cid tinha autonomia para agir. Leia a íntegra da entrevista ao Estadão. Jair Bolsonaro alegou em entrevista ao Estadão que seu ex-agente de ordens tinha autonomia para agir. A declaração foi em resposta ao questionamento se o ex-presidente havia pedido para seu subordinado vender joias no exterior e trazer de volta o dinheiro para o país. Cid levou para os Estados Unidos um Rolex que Bolsonaro havia recebido de presente como chefe do governo brasileiro. O item deveria ter sido devolvido à União. Na entrevista, pela primeira vez em que fala longamente sobre o caso, Bolsonaro negou que tenha recebido dinheiro de Cid por conta da venda do Rolex. Não mandei ninguém vender nada. Não recebi nada, completou Bolsonaro. Nesta sexta, a defesa do Cid mudou de versão em relação a um ponto importante. Há um dia, Bittencourt havia declarado que seu cliente agiu sob ordem de Bolsonaro e que vendeu o relógio porque o chefe pediu. Agora, o advogado de Cid afirma que o ex-presidente pediu que seu subordinado resolvesse o problema do Rolex. Falou só, resolve aí. Foi só isso que disse, resolve aí. Coube a Mauro Cid tratar do assunto por sua conta. Aí, primeira pergunta. O advogado do Mauro Cid mudou a versão dele em relação à entrevista da revista Veja. Aí Bolsonaro fala assim: eu li a matéria, não achei nada de concreto contra mim ali. O tempo vai esclarecer tudo isso. E a decisão do ministro, que determinou a quebra de sigilo do senhor? Sem problema. Minha esposa? Sem problema nenhum. Quebra aí. Quebra. Vamos falar disso. Dona Michele. O AF já divulgou valores? Assustador, viu? Tô preocupado com o Bolsonaro. Vocês vão entender por quê. O ponto mais tenso é que a Polícia Federal tem um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado $25 mil ao senhor. Eu não recebi nada. Delgatti, eu recebi, não nego. A Zambelli levou ele lá, o que a gente procurava naquela época. Ter certeza que o sistema é seguro. Tanto é que eu encaminhei para a Comissão de Transparência Eleitoral, que foi uma comissão criada por decisão do ministro Barroso, e que era para exatamente colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral para que a decisão fosse a mais segura possível. Pelo que eu falei, ele ficou lá talvez 15, 20 minutos, pelo que se ele não foi recebido pelo ministro da Defesa, foi recebido por alguém dessa comissão e pelo que eu sei, nunca mais voltou lá. Aí, como Bolsonaro entrou no caso do Delgatti, a gente já fala disso mais lá na frente de novo, aí pergunta assim, o senhor faria uma cariação com o Delgatti? Aí tenta memorizar um pouquinho, para quando a gente falar do hacker, você ver se essa resposta tá contento,
se esse caso do Delgatti é um absurdo mesmo ou não. O Bolsonaro está fugindo pela tangente. Aí Bolsonaro pergunta, rapaz, pra que eu vou fazer uma cariação com o Delgatti? Por quê? Aí o repórter diz, o depoimento dele teve partes que o Van Garten disse que foram mentira. Aí Bolsonaro responde, ali foi mostrada a vida pregressa dele, estelionatário e quanto mais. A cariação tem que ser em pontos sensíveis. A palavra, só a palavra dele, mais nada. Ele tá preso. Pelo que vi na imprensa, ele não quer delação premiada. Ele quer entrar no programa de proteção à testemunha. Quem está preso não está no programa de proteção à testemunha. Tá preso. À tarde, quando o pessoal da oposição começou a inquiri-lo, ele falou coisas importantes. Aí o jornalista coloca entre parênteses, né? Na verdade, foi em resposta para o Arthur Maia, o pretendente da CPMI, que foi logo depois que a Elisiane Gama encerra a fala dela, e aí o Arthur Maia começa a dar uma prensa, e aí fala sobre o assunto proibido. Assunto proibido. Proibido, tá ali, dizer, dar uma pausa, dar uma lida, assunto proibido, não entramos nele. O senhor disse que não recebeu nada. O senhor disse que não. Nossa, dois que não. Então, que não recebeu nada. Mas o senhor mandou Cid vender as joias? Aí Bolsonaro responde, já vi outra matéria aí, agora que ele vai falar da Folha de São Paulo, que conversaram com o advogado dele. Bolsonaro deixa claro que conversaram com o advogado dele, dizendo que ele tinha autonomia. Você vê como a Natuza Neri faz fake news? Ela diz que Bolsonaro disse que a Folha... Não foi a Folha que disse. Foi o advogado que falou. Só que essa fala do advogado foi repercutida na Folha de São Paulo. Isso muda tudo. Uma coisa... Quando você fala isso, dando opinião... Não, é o jornal... A opinião do jornal é que o Cid... Não foi isso. Foi o advogado. Pô, Natuza. Fake news braba. Braba. A Globo tá impossível de assistir. O senhor mandou Mário Cid vender as joias? Aí Bolsonaro responde mais uma vez, como está na matéria da Folha, ele tem autonomia. Foi o que o advogado falou, né? É o caminho prestativo. Fazer as coisas assim, às vezes sem ninguém pedir, né? Por boa vontade. Mas, às vezes boa vontade me atrapalhada. Não vou mandar ninguém vender nada. Aí pergunta de novo, então ele agiu por conta própria? Aí Bolsonaro disse, joias é tido como personalíssimo, ou seja, pertence ao presidente. Até 2021, agora eu deixo claro, foi no meu governo que derrubou a portaria. Tinha a portaria do Temer. A portaria do Temer, gente, ela foi derrubada no governo Bolsonaro. Aí ele disse, se eu tivesse intenção outra, eu teria revogado, teria preocupação com essa portaria. Teve uma viagem do escalão nosso. 25 pessoas receberam o relógio do chefe daquele país. Inclusive discutiram, devolve, não devolve. Foi decidido que ficava com aquelas pessoas. E muitas ficaram com o relógio e não deu nada depois. Ficou nessa. É sério, tinha essa portaria. Revogou. Será que na cabeça da galera assim, não, revogou aqui, etc, fica, etc, porque deram uma mudada, né? Teve a portaria que foi publicada em 2021, no governo Bolsonaro. Se na cabeça dessa turma, esses itens não fossem personalíssimos, na hora de revogar essa portaria do Temer, e entrar essa nova em 2021, será que, já que foi o próprio governo que fez, eles não teriam incluído, não? Só pra deixar claro? Porque no entendimento dos caras, não. Tá no personalíssimo. Foram várias pessoas. Pesquisem no Google, vocês vão encontrar a história lá dos relógios. Ainda durante o governo Bolsonaro. A entrevista é maior. A íntegra dela, o próprio Bolsonaro falando, vou mandar no Telegram. Aí veja agora. Essa foi sensacional. Vai lá o militante da Globo News, Valdo Cruz, não se contenta. Para bom entendedor, minha palavra basta. Responde o advogado do Cid, né? O advogado do Cid tá tentando forçar a barra que resolve aí, assim, vai, leva para os Estados Unidos, vende lá, pega o dinheiro espécie, traz pro Brasil, me dá em espécie. Não, peraí, calma, cidadão. Aí ele tá lá falando sobre essa questão, né, da Veja, que a Veja colocou algo que ele nunca disse. Aí vocês vão ver a
cara de tacho que fica aqui, o Valdo, vocês não vão ver, né? Vocês vão ouvir. Escuta só. Vai dizer que foi uma ordem de Bolsonaro. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte... Não, isso, olha, eu falo só uma coisinha. Isso não está na minha boca, não está na boca de ninguém. Diz que é ordem do Bolsonaro, foi ordem do Bolsonaro. Isso aí mas quando o senhor fala que ele é um assessor, que ele cumpre ordens, o Bolsonaro era chefe dele. O senhor fala que o Bolsonaro resolve esse problema aí, é uma ordem do Bolsonaro, não? Resolve esse problema aí. O resto é interpretação de vocês, de quem quer que seja, pode ser o que for. O resto é interpretação de vocês. Seja o que for, bicho. Resolve aí. É a Globo. É a Globo. É a Globo. Aí depois dessa fala, né? Aí depois ele diz, aí, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. A Globo já botou lá embaixo, ó. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Olha. Agora minha palavra basta. Esquece provas. Provas são desnecessárias. Provas, né? Deixar claro. Não. O importante é aprender Bolsonaro. Vale até meia palavra. Meia palavra é o suficiente. O importante é colocar Bolsonaro na cadeia. Tá doentio o que a Rede Globo tá fazendo. Já passou do nível de doença. Já passou. Assim, não tem condição. Não tem mais condição. Há muito tempo. Já era um lixo. Mas o que tá acontecendo ao longo deste ano, principalmente nos últimos meses, assim, rompeu todas as barreiras. Aí, a Globo ficou meio chateada, porque eles estavam jurando de pé junto, né, que iam fazer a festa. E aí, assim como semana passada, parece que em 24 horas a narrativa caiu por terra, né? Durou 24 horas. Foi quinta-feira aí o depoimento, ontem já não deu muito, né? Foi igual a semana passada. Deu 24 horas, já tava assim meio... Cansou, né, esse assunto. Aí... Andréa Sadi e Natuzaneri, sem saber o que fazer, aí levantaram a tese. Será que você não está sendo ameaçado? Perguntaram para o advogado. Aí menos mal eles destacaram aqui no Twitter. Ali é a fala do advogado, ó. Não recebi ameaça nenhuma. As jornalistas da Globo News estavam inconformadas. Porque a Veja interpretou de um jeito, colocou a confissão. Ele falou, eu nunca falei isso. E a turma ficou inconformada. Não é possível. Não é possível, você mudou de ideia. Mas, gente, olha só. A nota da Folha de São Paulo saiu às 5h53 da tarde de anteontem. A capa da Veja foi publicada depois. Deixa eu até voltar aqui, ó. Eu ainda tenho o horário do tweet, ó. O tweet da Veja. É às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite. Que ameaça é essa? Que ameaça é essa que com 1h37 antes, ele já tinha dado essa versão. 1h37 antes da matéria da Veja ir ao ar. Meu Deus do céu, bicho! Não dá. Tá demais. Aí vem a tia do disjuntor. Mais um esquisitão na série de maior sucesso no Brasil. O terceiro advogado de um tenente-coronel da Ativa dizendo uma coisa no dia e o oposto no dia seguinte. Não, filha! Não! Foi no dia 17 ele já falou. Veja, interpretou uma coisa, né? O resto é interpretação de vocês. Foi o que ele disse. Mas, nossa senhora, velho. A turma não lê o jornal. Eles não lê o jornal. Não lê. Tá lacrando. Tá ocupado trocando WhatsApp com a turma do Lula. Não é? Aí não lê. Não lê. Aí eu falei ontem no vídeo, eu mostrei pra vocês. Eu falei, pessoal, tudo isso aqui que eu tô mostrando são matérias que saíram na grande imprensa. Aí eu perguntei, sou eu que tô passando pano demais? O que eu tô apresentando está me trazendo coisas para eu continuar me questionando. Aí qual foi a resposta que o dia de ontem me deu? Não, Kim, você tá certo. Se questione mesmo. Aqui, o idiota, né? O idiota
Tava certo e os iluminados estavam errados. Nossa, quem poderia imaginar? Eu não conversei com o advogado do Cid, não conversei com nenhum grande advogado. Não, eu li o que essas porcarias escrevem, só isso. Aí agora eu quero ver, né? Um Pulitzer vocês não vão me dar. Mas se vocês não votarem em mim, pelo menos no iBest. Nem se falar direito assim, no iBest. Tá aqui no link da descrição. Quero vocês não vão me dar o prêmio. Vão deixar essas porcarias vencer. Tá aqui, ó. Link na descrição. Vote em mim. Eu quero ganhar pra ir lá e mandar um globo lixo no palco. Miriam Leitão não vai estar lá pelo visto, porque pra mim na categoria acho que ela foi eliminada. Mas espero que tenha lá mais uns. Mas vamos continuar. Porque aqui foi só o início do dia de ontem. Só início. Mesmo com já tendo essas notícias no ar, o advogado já falando, logo no início da manhã já tinha saído. Logo no início da manhã. Ó, o cara falou lá. Na verdade, anteontem. Anteontem o advogado já tinha dito. Mas não tá nem aí. Um evento oficial do governo, uma ministra de Estado, tava lá na posse do Marcinho Pokémon com Lula, com Alckmin. Pra quê? Pra lacrar. Em vez de falar de BGE, em vez de falar de governo, tava lacrando contra Bolsonaro. Será que isso daqui não é abuso de poder? Isso daqui pode ser que pareça abuso de poder. Um evento oficial do governo, a nomeação de Marcinho Pokémon, sendo transmitido pelo canal do governo ao vivo. O cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Está apontado como autor, como mandante da tentativa de confundir aí, né, o pleito ano passado eleitoral. Diz a Simone Tebet. Já pensou se fosse um ministro de Bolsonaro falando isso daí de alguém? Abuso de poder econômico, abuso de poder político, qualquer tipo de abuso de poder. Mas deixa lá. Só que ela não parou aí. Eu não vou dar play no áudio. Aquele áudio ali já tem essa parte também. Simone Tebet pede apreensão do passaporte de Bolsonaro. Vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele. Vale tudo. Vale tudo. Não tem um comentário, não. É só pra... Ó, aconteceu. Vocês estão vendo aí. Mas vamos continuar. Aí a turma da democracia, os democratas, Polícia Federal, já está encaminhando para os Estados Unidos o pedido de cooperação internacional para quebrar as contas bancárias no exterior dos envolvidos no caso das joias sauditas. Meu Deus do céu. E é um negócio assim que você vê, ó. No passado, a corrupção, eles realmente estavam tirando o dinheiro do imposto do pagador de impostos, né? Ele pegava ali para usar para alguma coisa ilícita. Agora, o vagabundo do Bolsonaro, né? Esse canalha. Esse Bolsonaro é demais, viu? Meu Deus do céu. Não, ele ganhou o presente, aí ele vendeu o presente dele. Não podia vender. E é uma tentativa de igualar as coisas. E, pô, não dá. Mas não dá. Aí, falei que a gente ia voltar a falar da quebra de sigilo, né? Pediu a quebra de sigilo, aprovou, etc, tudo mais. Olha a sua grande revelação. COAF aponta aqui 60 mil reais. Olha só, não é 60 milhões, não é 60 bilhões. É porque agora virou bi, né? A moda é bi. Não é 60 bilhão, não. Também não são 600 milhões, não. 60 mil. 60 mil. Foram depositados na conta de Michele Bolsonaro de maneira fracionada em 45 depósitos durante 8 meses. Depósito de 1.300 e quebrado. Você divide aí, né? Em 8 meses, isso dá, se você dividir em parcelas iguais, R$ 7.500. Ó, R$ 7.500 é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, pô, Bolsonaro. Ó, em Brasília. É porque não assim, né? Não é igual a pobre. Pobre nem gasta 7.500 pra gastar é muito dinheiro, né? Mas, pô, mulher do presidente, aí vai em salão, vai comer em restaurante. Tá 7.500 conto pra mulher rodar e passar o mês. Tu é canguinha, viu, Bolsonaro?
Eita, bicho, canguinha da desgraça, velho. Bicho é assim, ó. Tá vendo? Aí vai na padaria tomar café com leite. Tá explicado. O cara é mão de vaca. Mão de vaca. Foi o que agora foi revelado pro Brasil. O Bolsonaro é mão de vaca. Rapaz, velho. Depois não reclama, Bolsonaro. Aí chega em casa, depois a mulher tá nervosa, a culpa é sua. Aí a Michelle até diz, né? Pô, pastor me pedir. Quem não deve, não teme. Tava em evento. Bolsonaro também tava em evento ontem. Tava todo mundo assim muito abalado, né? Os jornalistas desesperados, tentando emplacar a narrativa a todo custo. Então daqui é só pra entrar no pacote, porque não tem como não achar engraçado isso daqui. MP de Contas pede ao TCU investigação para saber se Mauro Cid agiu sozinho ou a mãe de Bolsonaro. Na hora que eu vi isso, MP de Contas, eu falei, é ele. Eu tenho certeza que é ele. Lucas Furtado. Rapaz, eu nunca vi um cara pra abrir tanta representação contra Bolsonaro. É uma lenda. Esse é uma lenda. Sentou Rio, tem uma representação de Lucas Furtado. Agora um ponto importante aqui, só pra não me aprofundar muito. Essa semana a gente comentou sobre o Tribunal de Contas do Estado, não da União, do Estado de São Paulo. Na gestão Tarcísio, haverão 4 trocas. Tem gente que foi nomeada na década de, sei lá, final da década de 80. Década de 90. Daí passou anos e anos. O TCE não tem a mesma força do TCU. Mas por essa notícia, imagina o que um subprocurador, ministro do Tribunal de Contas Estadual não tem poder de fazer. Imagina. Ainda mais uma troca de governo, que é um governo de oposição, um governo de esquerda. Oposição é importante, toda direção que dá. Para mão Tarcísio, oportunidade. 4 indicações. Cada uma mais importante do que a outra. E isso daí, além dessa importância toda, né? Essa oportunidade só existe também graças a Bolsonaro, né? Se não fosse o bolsonarismo, a força de Bolsonaro, dificilmente teríamos um governador em São Paulo mais à direita. E tá a turma do PSDB fazendo aí mais 4 indicações para ficar mais 30 anos cada uma delas. Mas vamos continuar que o dia de ontem, as reviravoltas, né? Não foi só a desconfissão. Teve desdobramentos aí do hacker de Taubaté, gente. Mas antes de falar, né, do hacker de Taubaté, vamos começar por essa. Essa daqui é uma nota que eu pego os comentários que eu faço pro Thomas Trauman e eu aplico. Quando eu falo Thomas Trauman, eu sempre falo pra vocês, né? Eu falo, gente, olha só, Thomas Trauman é o típico jornalista que tudo que ele escreve contra Bolsonaro devia ter assim, ó, diz Thomas Trauman, ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci. Você tem que saber, porque é uma opinião que não tem como ser levada a sério. Ou então, se você quiser levar em consideração, você sabe, ó, é o cara que era o porta-voz da Dilma. Capaz dele ter feito o discurso, né, do estocar vento. Mas tudo bem. Eu aplico nisso daqui porque vem a Roseanne Kennedy, que chefia a coluna, né? Coluna do Estadão, que traz para ser os bastidores da política. E, olha só, já cabe prisão preventiva para Bolsonaro, diz ex-ministro. Que ex-ministro? Que ex-ministro? Por que isso é importante? É o ex-ministro de quem? Do governo Bolsonaro? Do governo Temer? Do governo Dilma? Do governo Lula? Collor? FHC? Sarney? Ex-ministro de quem? Porque uma coisa é o ex-ministro do governo Bolsonaro falando isso. Outra coisa é o ex-ministro do governo Temer. Outra coisa é o ex-ministro de Lula. Neste caso, é o ex-ministro de quem? Da Dilma. O rumo das investigações da CPMI já dá espaço para pedir prisão preventiva de Bolsonaro. Tá falando da questão do Delgatti. Avalia Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma. O Eugênio Aragão também foi o advogado do PT durante aí todo o pleito eleitoral, todas aquelas peças contra Bolsonaro, contra os apoiadores de Bolsonaro. Mas nada, aí o cara que já se tornou inominável, né? Era juntas. Então, assim, ele tem conhecimento jurídico? Tem, mas é sério. Não tem nenhum especialista no mercado? Aí eu vou mostrar pra vocês o que professores e especialistas no direito comentaram. Aí você faz o contraponto, né? Você tem aqui o ex-ministro da Dilma e especialistas e professores. A gente vai chegar lá. Calma.
A gravidade das acusações de Delgatti, a gravidade, Delgatti, meu Deus, ó, denota evidente risco à ordem pública e possibilidade até de risco à instrução criminal. Cabe prisão preventiva para investigar. Beleza. As acusações de Delgatti, né? Seríssima. Como é que ele botou aqui? Denota evidente risco à ordem pública. Pistas apresentadas por hacker em novo depoimento são frágeis. Walter Delgatti prestou mais um depoimento à Polícia Federal após ter feito novas acusações à CPMI. Segundo advogado, material apresentado permitirá que a PF confirme as falas. Aí você vai ler a nota. Investigadores da Polícia Federal, ouvidos pela reportagem, afirmaram que o novo depoimento dado pelo Delgatti nesta sexta trouxe algumas pistas sobre como comprovar suas alegações. Ele não tem prova. Não, ele deu uma pista. Então, ele deu pista. Eu não sei, eu nunca vi isso na minha vida, né? Pistas para comprovar alegações. Pistas. Mas que elas são frágeis. Não é possível, não, velho. Inacreditável. Inacreditável. Prisão preventiva. Inacreditável. Mas calma. Calma que fica pior. Hacker foi orientado a deixar o celular no modo avião em reuniões com Bolsonaro. Advogado de Walter Delgatti diz que hacker não tem gravações das supostas conversas com Bolsonaro porque celular estava no modo avião. Já é uma desculpa esfarrapada. Só que assim, eu entendo as minhas queridas tia do Zap, porque assim, algumas delas, né, pô, na época da tecnologia, tava preocupada em cuidar das crianças, né, educar, salvar o Brasil. Estilo do churrasco é a mesma coisa. Eu tô muito ocupado trabalhando, às vezes não tem tempo de estar fuçando o celular. Mas, gente, olha só, quando você entra no modo avião, o seu sinal, ele meio que só perde o sinal de Wi-Fi e o sinal da operadora de celular. Só isso. É o que ele desliga, sabe? É para impedir sinais. É isso. Mas os aplicativos você continua utilizando. Assim, o gravador de voz é um aplicativo que pode ser utilizado em qualquer momento. O celular só precisa estar ligado. Pode estar em modo avião, pode estar em modo jet ski, pode estar no modo skate, patins, patinete, pode estar no modo, não sei, lacrador. O modo que você quiser. Ele vai funcionar, viu? Não tem lógica. Não existe nenhuma base. Todo aplicativo de gravação de voz funciona em modo avião. O próprio WhatsApp, ele poderia ter apertado o botão, arrastado para cima para deixar lá, gravando o áudio. Ele ia falar. Ele ia apertar o botão de enviar. Não ia ser enviado, mas ia ficar ali. Quando saísse depois, entrasse na internet, o áudio ia ser enviado. Podia ter feito isso no WhatsApp. Podia ter feito isso no Telegram. Isso aqui, se não fosse pra mostrar, acabou, velho. É palhaçada. Se transformou num circo, sabe? Tá falando que todo mundo de palhaço. Eles jogaram a lona e o palhaço é você. Não dá mais. Depois de desculpa estapafúrdia dessa. Mas vamos continuar, que dá até mais um pouquinho. Só pra comentar. Ah, não, deixa eu dar aqui, até play no áudio. Pra vocês entenderem porque eu botei essa notícia na sequência. Vamos ver o que o hacker falou. Mas ele é um hacker, ele não teria conseguido gravar de alguma forma até escondido? De forma alguma. O Walter, naquela oportunidade, inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carlos Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Mas ele me disse, né, ele me contou que Carlos Zambelli orientou ele. Na verdade, o motorista da Carla Zambelli orientou Walter a deixar o telefone no modo avião. Tá, mas e daí? E daí, campeão? Esse advogado é ruim, viu? Rapaz, é ruim. Eita, advogado ruim. Mas aí, já que ele primeiro falou da Zambelli, depois já muda pro motorista da Zambelli. Ah, telefone sem fio. E aí, só para atualizar sobre a Zambelli, né? O Supremo Tribunal formou maioria para tornar ela ré por
pela confusão durante a eleição, né? O Zambelli também apronta aqui, vou te falar. Mas aí a gente volta. Avanço de investigações contra Bolsonaro não justificaria prisão preventiva agora. De um lado você tem um ex-ministro da Dilma e que atuou durante a eleição contra Bolsonaro, né? Era o advogado do PT. E aí a Folha de São Paulo, olha só, todas as vezes que normalmente eu acompanho, né? Eu vejo matéria da Folha, da Veja, do Estadão, do Metrópolis, todas as vezes que eles trazem algum especialista, normalmente todos são de esquerda. Todos odeiam Bolsonaro. É muito fácil, já que eu odeio ele. E eu, olhando as universidades, onde alguns dão aula e alguns nomes conhecidos, tem gente aqui que é de esquerda, mas esquerda pra valer. Não é minha esquerda, não. Os recentes desdobramentos na investigação sobre o suposto desvio de joias e presentes recebidos por Bolsonaro não justificariam neste momento uma eventual prisão preventiva do ex-mandatário. Kim, mas o ex-ministro da Justiça de Dilma, ele não falou das joias, ele falou do hacker, tá bom. O mesmo se aplica ao suposto plano relatado à CPI pelo programador, não é mais hacker, agora programador, Walter Delgatti Neto. A avaliação é de professores e advogados criminalistas consultados pela Folha de São Paulo. Jair. Estou aqui, capitão, sustentando o bolsonarismo junto com o senhor. Não tem condição. Não é tentar passar pano, gente. Tá aí. Sabe, olha só, eu não preciso ligar a câmera e falar, e no final do meu discurso falar, acredite em mim. Não, tá ali, ó. Quem tá falando? Você escolhe aí. Você pode acreditar em advogados, criminalistas, professores, especialistas, que é a imprensa, normalmente sempre é de esquerda, ou você pode acreditar no ex-ministro da Justiça de Dilma. Você toma essa decisão. Mostrando quem foi que falou uma coisa e quem foi que falou outra coisa. E aí você faz aí, né? Você tenta trazer algumas informações de um e de outro. Fica a critério do freguês. Diferente do consórcio, trazemos o outro lado. Normalmente eu só trago o outro lado, né? Sempre o consórcio. Aí, para entender um pouco dessa raiva que o povo tem de Bolsonaro, eu acho que isso daqui resume muito bem. Isso aqui foi uma postagem de anteontem, da quinta-feira. 9h47 da noite. Tem quase 130 mil curtidas no Twitter. Postagem feita pelo Choquei, um perfil que vez ou outra está sempre publicando fake news, direto toma nota de comunidade. O próprio Fantástico já falou sobre algumas postagens do Choquei que eram mentiras. Atenção! Renata Vasconcelos foi orientada a ficar nos estúdios Globo para um possível plantão sobre a prisão preventiva de Bolsonaro. A ordem que deve sair a qualquer momento. 6.200.000 visualizações. Isso aqui não ajuda a acirrar os ânimos, aumentar a polarização, né? Colocar a democracia em risco, Estado democrático de direito, uma convulsão social. Com base no que o Choquei falou isso? E nem teve. O dia já passou, né? Estamos no sábado. Então, assim, um lado pode fazer tudo e vai ficar assim até quando? Vão extirpar 58 milhões de brasileiros? Mas vamos tentar entender o ódio dessa gente. Exagerou? Será que exagerou? Discurso de Natuza sobre Bolsonaro na Globo News chama atenção. Por que será, né? Por que será? Sabe que engraçado isso aqui? Essa aqui não é a foto do dia do discurso. Ela não estava usando essa roupa no dia. Aqui foi só uma foto que eles pegaram. Foi anteontem. Na abertura do programa. Esse daqui é o tweet que eu trouxe no vídeo ontem. E eu falava assim, pessoal, eu não tô batendo um print, eu não procurei um momento que ela tá sorrindo, não. Eu não procurei a dedo, o frame, pra falar, olha como ela tá feliz. Não, eu falei, é assim, gente, do início até o fim. E ainda falei assim, eu não vou mandar esse vídeo pra vocês, dela do início do programa, não vou mandar porque eu me recuso. Mas se vocês duvidam, vão lá e dê uma olhada.
Aí eu falei dela, depois o Paulino, depois Boca de Latrina, Miranda, todo mundo dando risada. Aí foi esse programa que ela abre, que ela faz um discurso e que gerou essa matéria. Então, pô, acho que eu tava também meio certo, né? Porque antes antes da Record, da UOL, né? Que foi 6h40 da noite de ontem, né? 6h40 da manhã, eu já tava falando, né? Eu acho que a turma passou demais do ponto. Mas quem sou eu, né? Mas agora a UOL também tá falando, né? Se o UOL tá levantando esse questionamento, eu acho, eles vão falar no final que não, que é justo. Tudo que o Bolsonaro fez tá errado, etc. Tudo mais, tem lá um vídeo do comentarista, mas pro UOL ter feito aquele comentário, eu acho que a coisa já passou muito do ponto. Mas continua. Vai lá ver o Metrópolis. Em evento esvaziado. A narrativa. Evento esvaziado, Bolsonaro recebe título de cidadão goiano. A mídia versus os seus olhos. Aí você escolhe. Tem aqui os seus olhos. As várias pessoas que foram lá prestar carinho e solidariedade a Bolsonaro. Ou evento esvaziado. Aí você escolhe. Tem os dois lados. Tem a imprensa e tem os vídeos que circulam nas redes sociais. Você escolhe. Mais uma vez. E o ódio dessa turma toda, e acho que tudo que tá acontecendo, no final do dia, eu acho que já deu errado. Já deu errado. O que eles querem no final não é só prender Bolsonaro. O que eles querem, na verdade, é acabar com oposição. Mas não vai acontecer. E algumas pessoas já estão começando a perceber. Essa análise aqui do Bruno Soller, que foi feita no Estadão, eu discordo de várias coisas dela. Vocês vão ver o que eu vou falar, o que eu discordo. Mas ele, pelo menos, assim, consegue ter uma leitura minimamente clara do que está acontecendo, né? Ele sai um pouco da torcida para mostrar, gente, reduz um pouco a torcida que não acho que a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Aí tá ali, ó. Caso das joias expõe resiliência do bolsonarismo e ex-presidente mantém eleitor fiel. Não vai mudar. As pessoas já entenderam, grande parte delas, quem é a Globo, quem é Lula, quem é o PT, o que a esquerda quer fazer com este país. Deem risada. Piadinha Foro de São Paulo. É Foro de São Paulo. Vocês lembram o que aconteceu esse ano? Em relação ao Foro de São Paulo? A turma fazendo piada e comunismo não existe. O Lula vai pro Foro de São Paulo pra falar que tem que ter orgulho mesmo de ser chamado de comunista? Isso depois dele falar de democracia relativa? Isso foi no Foro de São Paulo. Que aconteceu no Brasil, né, este ano. Foro de São Paulo. Jair Bolsonaro passou por diversas crises que poderiam afetar sua imagem de homem probo. O ex-presidente teve um rompimento público com o Moro, e a turma acompanhou na época, e no final, né, viu que interferência, a gente até hoje tá esperando, né? O que eu queria mesmo é saber por que Moro desistiu de última hora. O nome é seu amigo, para diretor-geral da Polícia Federal, e ele decide depois por outro nome. Vou nem falar os envolvidos, né? É o cara que tava no DEPEN. O Moro queria colocar ele. O depoimento do Valeixo deixa isso claro. E aí, de última hora, não é isso que eu quero, não. Eu quero o outro. E o outro nome que o Moro queria indicar é um nome engraçado. Vamos falar assim, né? O nome que o Moro inicialmente ia colocar era Fabiano Bordignon. E ele desiste do Bordignon de última hora para colocar outro. Não sei por quê. Essa é a pergunta que até hoje eu nunca vi uma pessoa questionar o Moro olhando no olho. Depois, Bolsonaro viu diversas denúncias sobre rachadinhas, transitou pelo Queiroz, orçamento secreto, compra dos imunizantes. E o que é que tinha ligado a Bolsonaro mesmo? Acho que nada, né? O resultado disso tudo foi que, apesar de diversos fatos, Bolsonaro não perdeu seu eleitor mais fiel. Descobriram agora. Para 40,5% do eleitorado brasileiro, Bolsonaro está sendo vítima de uma caça às bruxas promovida pelo atual governo. O recente levantamento feito pela Atlas mostra que ainda 1/3 dos entrevistados não acredita nem sequer no envolvimento do ex-presidente no caso das joias. Esses números demonstram uma resiliência muito forte do bolsonarismo em uma condição absolutamente adversa. Quando foi o Lula tinha grande parte do consórcio com ele. Foi de São Paulo na época, estava lá, ficou ao lado.
A Globo tava contra, beleza. Mas tem muita gente na máquina grande. Quem que Bolsonaro tem? Nada. E tá todo mundo contra. Ai, irmão. E na época do Lula, o governo de plantão não tava fazendo o que o Lula tá fazendo atualmente. Aí que eles começam a devagar, né? Mas até entendo o ponto desse cara. O guru da extrema-direita, né? E um dos colaboradores das campanhas de Bolsonaro. Eu quero até hoje saber como, né? Steve Bannon. É um defensor contumaz da ideia de se criar um adversário tão forte que justifique qualquer ação, já que o objetivo maior é derrotar esse algoz. Foi criado, né? Não existe. Tudo que Bolsonaro denuncia é tudo fake news. No caso do bolsonarismo, do trumpismo e outras linhas ideológicas, há de se combater a modernidade, no sentido de se preservar tradições e valores cunhados principalmente na fé judaico-cristã. Nossa. É porque não existe, né, uma tentativa de doutrinação, de inventar a ordem moral das coisas. Isso não existe. Isso não deve ser tudo fake news. As pessoas acreditam num mundo de mentiras. Esse sentimento cria uma reação a tudo que se imputa contra os líderes desses movimentos. Aí falar do Trump, o réu pela 4ª vez tem sofrido uma implacável caçada pela justiça. Ainda assim, nas prévias do Partido Republicano, tem 54% das eleições de voto. O DeSantis está em segundo com 17%. E numa comparação nacional, ele tem 43% e o Biden tem 43%. Aí só para falar aqui de... era só para falar de número, era só para mostrar outra pesquisa. Além do Atlas, Genial Quest mostra que a população está dividida quando questionado se Bolsonaro deve ser preso ou não. Tá dividida. De um lado tem os petistas que querem, do outro lado tem quem não é petista falando, pô, pelo amor de Deus, né? Tá demais. A eleição foi dividida. Dividida. Enfim, só repetir aqui. Há uma ideia errônea de que o caso das joias respingará tão forte em Bolsonaro a ponto de transformá-lo em um cabo eleitoral negativo para as eleições locais de 24. Não vai rolar isso. A corrente do bolsonarismo seguirá forte, mesmo isso não sendo determinante para o voto municipal, que engloba uma outra dúzia de fatores que tem impacto mais preponderante para o eleitor. Apenas para exemplificar, Lula foi eleito presidente da República ano passado e na última eleição municipal de 2020 o PT não conseguiu fazer qualquer prefeito de capital. Então, assim, não acha que o bolsonarismo acabou, não acha que a direita vai acabar. Vocês não vão conseguir acabar com a oposição. Nem mesmo uma possível prisão de Bolsonaro afetará esse bloco eleitoral. Ele pode sofrer pequenas rachaduras, mas no todo deve ser preservado. E depois não tem esse ponto muito polêmico, que envolve um inominável específico. Dá pausa aí, lê quem quiser. A fala de Lula, quando preso, que disse: eu não sou um homem, mas sim uma ideia, e não adianta tentar acabar com as ideias, cabe perfeitamente para a situação de Bolsonaro. Há uma corrente filosófica espalhada pelos 4 cantos do mundo que defende valores e credos explícitos no bolsonarismo. E é isso que as pessoas não entendem. Sabe? Não sei o quê, papapá, que direita? Que não existe direita, irmão? Existe bolsonarismo. E é uma coisa que os deputados, senadores, governadores, eles não conseguem fazer. Eles não têm discurso. Você não sabe o que eles defendem. Muitas vezes acho que não, ele defende os valores de Bolsonaro. Não é isso que as pessoas falam? Não, ele é bolsonarista, né? Aí toma uma decisão que você vê que, pô, a decisão é complicada, né? Essa decisão aí pisou na bola. Não, é porque eu não concordo com o Bolsonaro 100%. Então você não sabe. Essa é a questão onde reside a força de Bolsonaro. Um político, ele precisa ter ideias claras do que ele defende. Você olha para Lula, você sabe o que o Lula defende. Mais do que claro. Mais do que claro. Tirando o Lula na esquerda, tem um PSOL. Também tá bem claro. Mas a Simone Tebet, ela acredita no quê? Nada. É um político sem fé. É um político, sabe, sem convicção. Ninguém quer. Ninguém quer um político assim. Nem a esquerda, nem a direita. É a terceira via, fica no limbo. Não vão pra lugar nenhum. Aí fala assim, ó, a vitória de Milei no Passo Argentino é a renovação desse pensamento antissistema na América Latina. Bolsonaro foi um dos apoiadores do líder argentino. O maior pesadelo para o bolsonarismo está longe de ser as denúncias que envolvem Bolsonaro.
O grande drama para esse espectro é o aumento da aprovação de Lula. Sei não, viu, irmão? Acho que esse é o problema, não. Eu acho que o grande problema é a perseguição a Bolsonaro e todos os seus apoiadores. A aglutinação eleitoral em torno de Bolsonaro continuará perene. Não serão esses casos que abalarão essa relação. O combate ao petismo e as perdas dos valores tradicionais são suficientemente fortes para amparar o bolsonarismo e mantê-lo vívido. Cabe ao ex-presidente e seus súditos conseguirem dialogar com o público que só pode pender para um lado ou outro desta política binária brasileira. E aqui que também está o ponto. E a gente comentar a imprensa, o que a imprensa mais quer é continuar com essa cortina de fumaça maluca. Precisamos sair desta cortina de fumaça. Precisamos discutir num projeto de país, ainda mais agora que o Lula está demonstrando de forma clara que ele não tem nenhuma direção, nenhuma. Não tem arcabouço fiscal aprovado, está aí dividindo o bolo em Brasília, reforma ministerial, vai para lá, vai para cá, etc, tudo mais. Um arcabouço que ainda sai do papel já virou peça de ficção. O próprio jornalista do Estadão, né, José Fux, falou sobre isso esses dias. A conta não fecha. O PAC não vai ser um programa de aceleração do crescimento, é um programa verde, com iniciativas verdes, SG, né, transição energética, cidade sustentável. Isso não vai impactar a economia, não vai, acelerar o estado das coisas no Brasil, mas de jeito nenhum. Não tem reindustrialização, um plano para um aumento ainda maior do agronegócio. Não tem isso. Não tem. Você olha para a segurança pública, cadê os dados? Cadê os números? Cadê as grandes operações? Não tem. Isso impacta a vida do povo. Em determinado momento, as pessoas vão começar a relembrar disso. Então, este é um grande ponto. E por isso que eu estou sempre batendo na tecla. Ó. Gente, olha a gama de conteúdo que eu tento trazer informacional desses outros assuntos. Batendo na tecla, ó, pô, olha isso aqui na Agenda Verde, olha como isso daqui vai impactar a vida do pequeno empresário, do mero empresário. Porque assim, não é mais aquele... gente, deixou de ser teoria, tá na prática. O governo tá fazendo evento, né? Encontro, seminário, tava agora essa semana. Marina Silva, Juscelino Filho, outras coisas, foi promovido pelo Ministério da Comunicação. O Lula conversou com o Biden para falar de agenda climática. As notas estão saindo, Agenda Verde, está se discutindo o quê? Regulamentação do mercado de carbono. O Tesouro, a partir de agora, no próximo mês já vai começar as emissões, né, da dívida pública lastrada de ações SG. Já deixou o campo... Não, está acontecendo. É a pauta central do governo. E são assuntos que eu, pelo menos, não vejo os parlamentares da direita se debruçando. E são assuntos que vão trazer prejuízo para o pequeno empresário, o médio empresário, para o cidadão comum. E quando ele começar a se questionar por que está dando errado, ele não vai encontrar respostas. Pelo menos não na boca dos deputados. Porque não tem ninguém denunciando esses pontos. E aí fica nessa confusão, lacração para um lado, lacração para o outro. Aí eu quis ter essa notícia aqui porque acho que também encaixa muito bem tudo que está acontecendo. Eu acho que esse é o grande medo do bolsonarismo. Não é a aprovação do Lula. Eu não tenho direito de falar. Esse caso do Jovem Pan é inacreditável. Jovem Pan tenta acordo com o Ministério Público Federal para impedir processo de cassação de concessões. E aí o Ministério Público, né? O órgão propõe, olha só, o pagamento de uma indenização no valor de 13.400.000 por danos coletivos e a veiculação de mensagens ao longo do dia em 15 edições diárias de 3 a 4 minutos, atestando a eficiência do processo eleitoral de outras instituições. A CGU avalia o caso que não tem prazo para ser julgado. Bicho, é complicado, viu? Eu acho que esse é o grande ponto. Sabe, cadê a democracia? Não, porque os bolsonaristas eles não gostam de democracia. Eu quero realmente se entender, sabe? É um monte de generalização, um monte de confusão. E outra coisa que eu acho que ele também tem que melhorar, gente, é assim, eu não vou ficar jogando pedra
dando nome aos bois, porque eu sei que isso não funciona, isso no máximo vai se virar contra mim, porque vão chegar para mim e falar, você tá de divina direita. Mas, pessoal, uma coisa é levar informação. Outra coisa é maluquice. Não é nem torcida, é maluquice. Se fosse torcida, tava até bom. Tem uma galera que às vezes comenta umas coisas que eu fico tentando ver. Da mesma forma que eu fico olhando a bolha da esquerda, eu fico olhando como tá lá, às vezes, os canais, coisa. Rapaz, eu vejo umas coisas e falo, meu Deus do céu, velho. Como é que pode isso daqui? Algumas coisas que vêm sendo ditas, algumas teses que vêm sendo colocadas. Muita coisa disso daí aconteceu já no ano passado ainda. E eu ficava comentando com você. Eu falei, gente, pô, tá pode me chamar de covarde, pode falar o que for, mas... Eu falei, gente... Eu recebi a comentário falando assim, vou parar de lhe assistir. Você não fala mais dos assuntos importantes. Eu não falava dos assuntos importantes, né? Tá bom. Eu tava falando do que estava acontecendo no Brasil. Eu falava, pessoal, independente de qualquer coisa, teremos eleição para a presidência da Câmara no ano que vem, tem que prestar atenção nisso daqui. Independente de qualquer coisa, ó, tem isso daqui, tem aquilo outro. Então, assim, as pessoas também têm que entrar, assim, uma autocrítica interna. A gente vai ficar nisso daqui a vida toda. A vida toda. Vida toda. E aí, para encerrar, vai dar tempo? O último tema polêmico não vai dar tempo, não. Deus não quer que comente, que já tá com hora de vídeo. Então, não vou ir contra a ordem temporal das coisas. Mas, enquanto a Globo, enquanto Lula, enquanto Simone Tebet, enquanto Choquei, tá todo mundo aí gritando, ah, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Não tem ninguém comentando sobre isso daqui, ó. Ninguém. Eu não vi nada na Globo sobre as últimas revelações em torno do Gonçalves Dias. A CNN pelo menos comentou, tá ali, ó. Servidor da BIM diz que sabia de risco de vandalismo. O ex-secretário da BIM, Leonardo Singer, disse ao ex-diretor Saulo Cunha que sabia do risco de vandalismo em 8 de janeiro e apontou que a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios foi facilitada por gente do GSI. Aí traz as mensagens, ó. Cara, estamos cobertos. Aí o Singer diz, pô, a princípio sim. Vamos agora apresentar aquele material G Dias. Outra, de alguma maneira temos que dizer a ele que tem alguém da equipe dele, né, facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde as ferramentas estavam armazenadas. Não é fácil entrar e nem fácil achar isso. Uma hipótese é coordenação entre gente do GSI e gente da manifestação, claro. Ensinar isso com muita leveza e sabedoria. Isso daqui já tinha saído naquela nota do Metrópolis que comentamos anteontem. Ou foi 3 dias atrás? Acho que anteontem. Mas continua. Agora tem outras mensagens. G Dias está sendo fortemente atacado, assim como o GSI. Nós aparecemos de tabela. Narrativa pode mudar contra nós. Aí o Saulo diz sim. Saulo, precisamos nos blindar de todas as formas, mas sem relar no G Dias. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça ou a assessoria do ministro Moraes e entregar o trabalho todo. O Ministério da Justiça já estava sabendo, mas temos que reforçar. E o Singer diz, pois é, mas para proteger a agência de qualquer ilação ou ataques estranhos, estávamos sabendo também que o povo desceria a esplanada para vandalizar, mas temos um material que está ficando quente demais nas nossas mãos. Temos que entregar, de preferência, a uma autoridade que nos dê suporte posteriormente. Turma sabia, né, pessoal? Da confusão? Sabia, né? Treta! Isso não sai da Globo. Isso o William Bonner não comenta. Rapaz. Pois é, né? Aí vai falar o que da CNN? É o que? Os porões do bolsonarismo? É? Tá bom. Deus tá vendo. São as mensagens aí de funcionários públicos. Setor de segurança pública. É o da de inteligência, né? Cortina de fumaça. E acabar com a oposição. É o que eles estão tentando fazer. Tem algumas notícias para comentar amanhã de que tá rolando no Brasil, de algumas coisas que podem entrar em pauta. Eu espero que dê tempo, né? Para não ter que mostrar mais a ver toda essa confusão. Que deu no saco já. Em 2 dias deu no saco.
Mas eu acho que mais uma vez ficou provado que tem muita gritaria para pouco conteúdo, né? E está cada vez no ar, né? Um cheiro assim de perseguição. Tá difícil, mas difícil pensar que não é isso. Enfim, eu vou mandar os vídeos no Telegram, o link tá sempre na descrição. Se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar, tô aqui todos os dias. Pode estar mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, o único registro da história deste país recente, que realmente tá ali, ó, de forma organizada, catalogada, de forma salvada por temas e ordem cronológica desses eventos. A gente poder contar a história, nem ninguém poder esquecer. Tenho certeza que isso num momento ainda vai ser muito útil. Não tem como não ser. Compartilhe esse vídeo. Leva a verdade a mais pessoas. Me ajuda. Eu queria muito falar com mais pessoas. Tá nas suas mãos, porque eu não tenho como acessar mais pessoas. Só você enviar um vídeo. Então você tem que enviar. Envia, me ajuda e vota em mim no iBest. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!